Prontinho. Bom dia a todos, Andréia, Solange, de Jair, Sânia, Maria José e Diva. Bom dia, gente. Bom dia. Seguindo as nossas leituras aqui através do Livro dos Espíritos, hoje é a questão número 104, que fala de uma pequena subclasse de espíritos ainda considerada, por essa classificação inferiores, que são os pseudo-sábios. Espíritos pseudo-sábios dispõem de conhecimento bastante amplo, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir, com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Quer dizer, então, esses espíritos pseudo-sábios não são, na sua essência, seres maléficos. São seres que já até aprenderam alguma coisa, mas no seu íntimo eles acham que aprenderam mais do que realmente aprenderam. Vamos ver o que o Miramês fala. Espíritos pseudo-sábios. Essa classe de espíritos comumente dá a impressão de tudo saber. Às vezes manejam o verbo dando a aparência de um completo domínio de todo saber. No entanto, poucos sabem da verdade. São espíritos orgulhosos, que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. Não têm humildade para ouvir os espíritos puros. Procuram sempre discussão e muitos deles até que poderiam vencer pela argumentação, mas nunca pela vivência. Falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Geralmente, o pseudo-sábio é falador. Esses espíritos são os mesmos falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos pelos tais. Os falsos profetas da erraticidade não se importam muito com a verdade. O interesse deles são os casos pessoais. Querem se mostrar para que o orgulho fique de pé. Sempre combatem os seus iguais, para que aqueles não venham tomar seu lugar de destaque, onde a vaidade seja alimentada e a pretensão esteja sempre acesa nos seus caminhos. O mundo, nos seus caminhos, o mundo. Bem como o espaço anda cheio dessa classe de espíritos que desconfiam, por vezes, deles mesmos. A mediunidade é muito atacada por esses irmãos menos avisados, e é por esse motivo que nos preocupamos constantemente na educação dos sensitivos por ordem do mais alto, pois a mediunidade sem disciplina é causadora de muitos desastres morais e desequilíbrios físicos. O médium falante e o escrevente psicógrafo são instrumentos de muita responsabilidade. Aquilo que se fala ou se escreve fica. Devem se tornar os cuidados necessários para que os ensinamentos do nosso Divino Mestre cresçam nos corações e nos ajudam na nossa perfeição espiritual, caminhos que tanto desejamos.
Sabemos e não nos esquecemos de falar das oportunidades a nós oferecidas. Os pseudo-sábios de agora são os sábios de amanhã. Somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, pode transformá-los em espíritos integrados à verdade. Compete a todos nós, já favorecidos pela luz da verdade, sermos sem conivência, pacientes com eles e ajudá-los na altura das suas necessidades, porque os espíritos puros já passaram por esses caminhos de ignorância. A doutrina dos espíritos reflete com pureza todos os ângulos dos conceitos de Jesus. Se os homens ainda não vivem esse preceito de luz, é pelo fato de ainda não suportarem essa verdade, mas persistindo na escola, acabam sendo discípulos do Senhor, na pureza que desejam os benfeitores da eternidade. Muitos espíritos desencarnados na atmosfera da Terra estão igualmente na posição de aprendizes, lutando nos devidos aprimoramentos. Essa é a alegria do nosso Senhor para com todos nós. É necessário que aprendamos a discernir as coisas, mesmo ouvindo os pseudo-sábios, mas nunca sejamos influenciados por eles, porque, de certo modo, eles são os futuros instrutores dos espíritos que estão na retaguarda em busca da luz de Deus. Se buscamos defesa contra qualquer tipo de influência nociva, que encontremos na filosofia do trabalho honesto. E nos lembremos dessa máxima de luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O amor que terás amor, e o amor te levará à verdade que liberta. Eu achei bem interessante isso, porque ontem eu conversava com ele falando do orgulho. O orgulho de estar certo, o orgulho de fazer a coisa certa, o orgulho de... e como que isso engancha a gente, né? Quebrar isso é muito difícil, gente. Eu estava conversando com uma amiga e a gente foi conversando e chegou a isso, né? Porque nossa geração, mais ou menos, acho que todo mundo, né, 50 e tantos, tal, nós tivemos muita gente teve uma educação de que tinha que fazer tudo certo, né? Eu me lembro algumas frases que eu tive na infância da minha mãe. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Você tem que fazer tudo certo. Até muito em cima dessa questão o kardecismo de uma forma muito dura, às vezes, né? Porque aí era karma, então você tinha que ser certo, você tinha que fazer tudo certo, você tem que agir certo, você tem que ser correto, você tem que ser honesto. Não é que não tenhamos que ser, né? Mas ele fala do bom senso aí. Mas aí a gente começa a fazer tudo isso, mas a gente faz isso e aí tem um orgulho disso. A gente é orgulhoso disso. E a gente acaba se enganchando nisso, de que isso vai se tornando uma coisa tão forte na gente, que a gente já não sabe mais nem porque você é certo. Você faz a sua palavra, todo mundo concorda. A sua palavra, todo mundo sabe que você vai falar a verdade. Todo mundo confia em você. E isso, em vez de ser só uma aceitação, tipo, pronto, acabou, vira a armadura da gente, né? A gente fica preso dentro desse orgulho, o orgulho de estar certo. É muito interessante, porque ontem eu estava conversando sobre isso. O orgulho de achar que sabe que está certo, né? E teve um aspecto nessa leitura que eu achei muito interessante, que foi 2 pontos que ele fala. Primeiro, que ele fala que os espíritos, né,
puros, né, ou evoluídos, né, já passaram por isso, e depois, mais embaixo, eles dizem que esses espíritos, no futuro, serão os orientadores. Quer dizer, aí, se a gente parar para pensar nesse contexto, nesse momento, né, todas essas classificações de espíritos inferiores, e parar para pensar que na nossa trajetória nós já passamos por cada uma delas, nós já fomos cada um desses tipos de espíritos inferiores, né, que podem ter milhões de classificações além dessas que descritas no livro dos Espíritos, nós já passamos por tudo isso. Não que a gente já tenha vencido elas e sejamos espíritos puros, claro que não é isso. Mas a gente passa por todas elas. E provavelmente, como a gente fala, né, da coisa das dimensões, né, dos lugares, essas coisas também não são estanques, espírito tal, espírito tal, espírito tal. Você tem nuances de todos eles embaralhados na sua forma de ser, que você vai largando umas, mas ainda continua pegado às outras. Então, a gente pode não ser mais um pseudo-sábio, mas é um espírito indiferente, né, que é o próximo assunto. Ou pode já não ser tão indiferente, mas ainda tem muito do pseudo-sábio. Então, todos esses nuances, se você for procurar com a mente aberta, com a honestidade de propósito, vai ver que cada um de nós tem ainda algum resquício de cada coisa que caracteriza esses espíritos ainda, mesmo que em menor intensidade, mas está lá, que de vez em quando ela dá um tchauzinho para a gente, estou aqui ainda. Por isso que eu falo, essas classificações são extremamente didáticas para entender que existem essas formas de pensar, mas que o espírito não é só indiferente, não é só pseudo-sábio, não é só movido por usura, por ganância. Todos esses nuances fazem parte da gente, e a gente vai se livrando de uns e de outros com mais velocidade, com menos velocidade, mas está tudo ali. É como a gente fala das zonas vibracionais. Elas estão todas interpoladas, interconectadas, uma entrando por dentro da outra, e a gente não tem acesso a tudo ao mesmo tempo. E a gente vai ali vivenciando em todas elas, mas não vê todas elas. E essas características espirituais que eles vão colocando aqui, didaticamente, isso aí eu falo sem o menor constrangimento. Podem sentar, ler uma com honestidade de propósito, com pureza de coração, para ver que você vai achar em cada uma característica que ainda faz parte de cada um de nós. Diga, Jair. Faz tanto parte que de vez em quando tem umas que dão um tchauzinho, como você falou. Mas o que eu queria falar, que eu achei interessante, porque esses espíritos, lá na frente, quando eles dão o nome, essa coisa que você acabou de falar, orgulho, prepotência, tudo mais, serão os orientadores. Então, ele fala aqui, querem se mostrar para que o orgulho fique de pé. Isso é muito forte. Eles querem se mostrar para que o orgulho fique de pé. Isso que a Diva acabou de falar, e você também. Veja só, o que move a eles é o orgulho do conhecimento, para mostrar que ele tem conhecimento e o próximo não tem. E isso fica tão impregnado na pessoa que é muito difícil dele romper. Então, ele falou desses falsos profetas. Quantos milênios esses falsos profetas vão ter que lutar contra ele mesmo para domar esse orgulho? Porque ele pode pensar que tenha domado o orgulho, aí ele vai para uma posição de destaque, o orgulho vai dar tchauzinho para ele, eu estou aqui, estou eu de volta. É muito complexo a coisa. É só isso que eu queria falar. Tem uma historinha que eu já contei aqui. Não sei se é do Milarepa, é de um desses hindus.
para mim, porque a primeira vez que eu ouvi essa história foi impactante, e ela ainda é uma história que me impacta, que é a do discípulo com o guru, aquele discípulo perfeito, o discípulo que fazia tudo, o discípulo perfeito, que toda a congregação lá, o local lá, falava, esse é o cara, esse é o discípulo perfeito, ele faz tudo certinho, ele segue, ele é maravilhoso, é o perfeito, pronto. E aí o guru dele vira e fala assim, só falta uma coisa. E aí ele, né, você tem que ir lá na casa de fulano e roubar tal coisa. Roubar? Aí ele, sim, você vai roubar. E aí o discípulo começa a chorar, né, porque como que eu vou roubar? Eu não sou um cara, como é que eu vou roubar? Roubar é uma coisa horrorosa, como é que eu vou fazer isso? E demorou, e se debateu muito com isso, mas ele seguia o guru dele, ele acreditava que aquele era o trabalho que ele tinha que fazer e tudo, ele foi lá e roubou. Ele rouba e vem arrasado, porque ele cometeu um erro, né? Então ele vai, volta e entrega o objeto roubado para o guru. Aí o guru fala, tudo bem, ótimo, parabéns. Agora você vai lá, devolve e diz que você roubou. E aí ele, né? Mas para mim essa história é muito forte e me chama muita atenção disso, porque é isso. A gente é quando você consegue quebrar com todas as nossas com tudo que a gente coloca como sendo certo, né? Que não é falso. Às vezes essas figuras aí, esses que estão eles acreditam realmente que é o certo, que eles estão tão envolvidos nisso, tão nebulosas, que acham que estão fazendo certo, que isso e que aquilo, não é nem maldade nem nada, mas é o orgulho. E aí quebrar isso e estar igual a qualquer um, né? É quando você aí fala do amor e tudo, é você virar e falar assim, eu sou igual a um ladrão. Eu sou, que é o Silvio falou, né? De alguma forma, nós todos temos a mesma, somos a semente igual, tudo igual. Então eu sou igual àquele ladrão, eu sou, e quebrar esse orgulho, eu não sou mais igual àquele ladrão, não, você é igual àquele ladrão. E é difícil, gente, olha, eu acho que você já faz, não sei se é para minha vida dessa, nem penso nisso dessa vida agora não, viu? Ah, isso aí tem muita coisa que a gente discute aqui, que a gente até para pensar, mas que a gente não vê solução imediata e, como você está dizendo, nem para a próxima, nem para as próximas vidas, né? Que são coisas que têm que ser muito trabalhadas. Essa questão da história, eu adoro essas historinhas também, as historinhas sufis, as budistas, as hindus, elas são tão enriquecedoras e o bom é que elas são sempre curtinhas, né? Ele dá um recado assim que você não perde tempo. Essa coisa de que acho que é um trabalho constante, né, do exercício da humildade, isso que você estava falando. Ah, eu não sou mais um ladrão, não sou igual ao ladrão. Não, você não está roubando no momento, mas você é igual ao ladrão. E independente de tudo que ele acredita, né, na hora que o mestre diz que é para roubar, aquilo passa a ser o certo, ele vai lá e rouba. Deixou de ser errado porque o mestre dele mandou fazer. E se aparecesse aqui um ser qualquer que conseguisse, sendo ou não, nos convencer que era um ser que a gente idolatra, de certa forma, que seja ou Jesus, ou Francisco, ou vamos até botar mais baixo, o Pietro Baldi dissesse alguma coisa para a gente, mesmo que a princípio fosse uma coisa contra os nossos princípios naquele momento, ia deixar a gente balançado. E agora, eu faço ou não faço?
É porque ainda está dentro da gente. Por isso, né, eu volto a falar em esse negócio de transição, quando se fala que não é um outro espírito, é a Terra que vai se modificar. As pessoas ficam esperando e têm um mau entendimento disso, achando que os espíritos daqui vão evoluir. Não, é o orbe que vai evoluir. E quem estiver adaptado ao novo orbe vai ficar. Quem não estiver, vai para outro. Não vai ser banido, não vai ser expulso, não vai ser castigado. Vai para um lugar onde ele se adapte. E as pessoas acham muito que esse momento de transição planetária são dos espíritos da Terra que vão evoluir, vão se tornar melhores. Não, é o orbe que vai modificar a sua vibração, o seu estado vibracional. E quem tiver apto a conseguir sintonizar aquilo, vai continuar aqui, ou se quiser escolher para continuar ajudando por caridade ou por culpa, ou seja lá por que for. Não, vou para um mundo mais baixo para ajudar, para continuar ajudando, para crescer. Aí é a escolha de cada um, mas não é o processo de transição planetária, já diz o nome, é transição planetária. Não é a espiritualidade que habita esse orbe. Esse processo não visa a evolução espiritual individual. É do local vibracional onde a gente habita. E para continuar na mesma casa, a gente tem que ter sofrido transformações ou transmutações que permitam que a gente se adapte a essa nova casa. Senão a gente não se sente confortável, se sente incomodado e não vai querer ficar ali. É interessante isso quando você fala, né? E realmente, assim, o oxigênio vai ficar diferente também, né? Aí o organismo não vai conseguir respirar mesmo. Lembrando, bem por aí. Lembrando uma historinha que eu lia para as meninas quando... É um livro, não sei o que, Gansos Selvagens, não sei, que era explicando sobre a morte para a criança. E aí ele vai falando isso, quando o pai ganso lá, o avô ganso vai morrer, ele explica isso, que o oxigênio vai ficando mais... Então ele tem que ir lá para a montanha. Aí ele vai explicando isso, né? Que o local fica... não tem mais como a gente estar aqui, porque não cumpre mais o que, né? Ou a gente fica, né? É isso assim. Mas uma outra coisa que eu acho interessante, quando fala nisso, aí eu trago para o dia a dia da gente, no direito, todo mundo ouve falar dos direitos fundamentais, né? E os direitos fundamentais, eles eram classificados em gerações. Primeira geração, segunda geração. Primeira geração, aquela lá, igualdade, fraternidade, solidariedade, era em relação à igualdade dos homens. Aí a segunda geração, aí a terceira era fraternidade, solidariedade. E aí, com o tempo, várias gerações foram sendo criadas, né? E a gente vai falando de geração. Só que de um tempo para cá, os acadêmicos, né, os doutrinadores, eles mudaram o termo geração. Eles falam de dimensões, porque justamente elas são intercaladas. Quando estava se discutindo lá, em 1789, a questão de fraternidade ou de igualdade, quando não existia aquilo, e que hoje a gente já discute, mas ainda há dimensões em que a igualdade não existe, né? A gente vai olhando como que isso, essas dimensões na Terra, mesmo quando a gente fala do direito, né? Do direito que a gente discute, que a gente faz leis, uma coisa bem material. Como ele tem várias dimensões, e que ao mesmo tempo que você acha que você está aqui em 2021, século XXI, tal, isso, aquilo, a gente vai lá em 1789 a ver as discussões, e que ainda tem discussões que estão permeando esse século XXI e que estavam ali, e as dimensões, né? Agora, as dimensões parece que elas vão ficando mais, vamos dizer assim, não é que alguns ficam fixos em determinadas dimensões, mas elas vão ficando mais
não sei, mais fluidas, não sei direito, que a gente vai perpassando por elas. E tanto que, né, agora uma das últimas dimensões é o direito à paz, a gente discute os direitos de da natureza, a questão dos animais. Então, a gente vai vendo essas dimensões, ela vivendo, passando pelo planeta Terra, como você está falando, o planeta está tendo essa modificação e os seres humanos estão passando por essas dimensões. Alguns ficam presos dentro de uma dimensão ainda, né, do direito mais básico, que você fala assim, mas ainda está se discutindo esse direito, o direito de ir e vir, o direito de estar vivo, né, a gente está ainda discutindo isso, mas de repente você também está dentro de uma dimensão que você está olhando assim e falando, não, eu tenho direito a viver em paz. Então, se a gente prestar atenção mesmo, aqui dentro do planeta, no dia a dia, na nossa vivência, é o que a gente está vivendo mesmo. Não é separado espiritual de físico, né? Sei lá. Acho que é por aí mesmo. A gente pode até achar que tem o direito de viver totalmente de forma diversa com o que é pregado pela própria sociedade, né? Seu direito de contestar, de criticar, de não aceitar, que no fundo, né, cai no que a gente se questiona a cada dia quando acorda e quando vai dormir. Eu estou certo ou estou errado?